Voltamos e agora a gente vai dar continuidade sobre divórcio energético. No programa passado a gente falou um pouquinho sobre o que é o divórcio energético, para que ele serve, o porquê que se deve fazer um divórcio energético. Então, quais são os segmentos que ele percorre. A gente também falou um pouquinho sobre o que é o fragmento, o que acontece no fragmento, por que ele existe, enfim. E agora a gente vai dar essa continuidade para de fato falar sobre o que é o divórcio energético na essência dele, tá bom? Bom, então a gente vai continuar falando sobre o divórcio energético, que no outro programa eu falei sobre a questão toda do fragmento, trouxe para você entender como é que funcionava o fragmento em si, para agora sim falar do divórcio energético, do porquê que ele é tão necessário, para que ele realmente vai funcionar na sua vida. Vamos entender como é que funciona. Vamos colocar a situação em que você acabou de se separar do seu marido, da sua esposa, enfim. Ou você acabou de sair do emprego. E aí, até mesmo se você tem uma empresa e acabou de demitir algum funcionário ou alguém pediu demissão, o divórcio energético ele vai conseguir trabalhar essa parte toda para que você consiga entender melhor o que está ali, o que tem de melhor naquela situação. Não significa que o divórcio ele é tão necessário em questões de você estar somente sozinha na vida. Às vezes, quando a gente está durante um relacionamento, é necessário fazer sim, para justamente já adiantar e evitar algum tipo de problema no futuro, ou quando a situação, sabe, o relacionamento que ele já não tem tanta sintonia, já tá mais desgastado, você já não sabe mais se você sente de fato aquele amor, aquela paixão pela pessoa que tá ali do seu lado, ou que dentro do trabalho você já sente que não tem tanta produtividade, ou que está sendo cobrado demais, está sendo muito desgastado, tudo aquilo. Pois então, o divórcio energético em si, ele vai ser exatamente para trazer isso de volta. Então, ele vai trazer limpo tudo aquilo que é necessário, principalmente quando se trata de um divórcio físico. Quando a gente acabou de divorciar, acabou de assinar os papéis, acabou de sair de uma separação, que às vezes pode ter sido sim de um relacionamento extremamente tóxico. Quando você pega para fazer esse divórcio, você consegue pegar de fato a parcela que estava ali toda desgastada, que você não sabia mais quem você era dentro de um relacionamento. Então, quando você pega para fazer esse divórcio, ele vai te trazer de novo, vai renovar a sua energia, mas ele vai principalmente trazer de volta a sua alegria, quem você de fato é. O que acontece? Quando você faz um divórcio físico, a gente acha que acabou, que não vai ter nenhum problema mais, que não vai ter nenhuma causa na justiça, não vai ter briga por pensão, não vai ter briga por bens materiais. Na realidade é muito contrário, principalmente se tem muito tempo de casado e você resolve se separar. Então, ou até mesmo que seja só um namoro, mas sei lá, você namorou por 5 anos, 10 anos e ali tava aquela situação toda e realmente terminou, sentiu que tinha que terminar e terminou. E você acha que não tem mais nada. Ou até uma coisa muito mais curta ainda, que aí aqui vai entrar um pouquinho de polêmica, talvez, pra quem gosta de sair pra noite e pegar um aqui e outro ali. Pois então, também é necessário fazer um divórcio energético, porque quando você tá numa situação que você tá numa balada, numa festa,
conhece, sai e tudo mais, você está fazendo uma troca de energia com aquela pessoa. Então, você tem essa questão toda de você doar a sua energia e a pessoa também doar a energia dela para você. Mesmo que tenha sido um único beijo, é necessário sim fazer um divórcio energético. Nessas trocas de energia o tempo todo, a gente vai permitindo que a pessoa vai ficando no nosso campo. Então, o que a pessoa sente, o que ela pensa, vai ficando acumulado no nosso campo. Às vezes, aquela crítica que a pessoa tem sobre você e você sobre a pessoa, que a gente pode aqui colocar como interessantes pontos de vistas. Isso tudo vai fazendo com que acumule cada vez mais. Então, para você conseguir dissipar isso, você faz esse divórcio. Em situações mais sérias, como eu havia falado aqui, sobre o divórcio físico, sobre uma situação já que envolve a questão jurídica, o que acontece quando você faz esse divórcio é que as coisas tendem a abrir mais possibilidades para você. Tende a ter uma abertura de um leque de possibilidades onde você consegue sair dessa situação toda com mais leveza. E não naquela situação chata onde começa, por exemplo, empaca num contrato, empaca na hora que vai para a mão do juiz para realmente te dar o aval que você está de fato divorciado, de uma conversação. Não, às vezes a gente sabe que acaba tendo muitas vezes a necessidade de um mediador em várias situações, porque acaba tendo uma briga, né, um pouco mais profunda, dessa questão de quem vai ficar com o quê, se alguém vai ter que pagar pensão para alguém, se tem filho no meio. Então, quando você faz esse divórcio energético, principalmente no meio dessa situação toda, você acaba tendo uma facilidade com que as coisas na justiça andem mais rápido, que você consiga, sim, de fato, ter uma situação mais leve, mais agradável de se resolver. Então, por isso que esse divórcio energético, ele tende a ser algo de extrema importância. E quando a gente coloca ele no meio de uma situação que se trata de trabalho, ele auxilia demais para que talvez você perceba que na realidade não é outro emprego que você está procurando, porque muitas vezes na realidade você até gosta daquele trabalho, você realmente está empenhado naquele trabalho, mas foi uma situação chata que aconteceu, como em qualquer lugar acontece. Às vezes foi um caso que aconteceu, que você achou que não tivesse mais solução, ou que foi a gota d'água para você dentro da empresa. Claro, se você sentir de fato que precisa permanecer na empresa, você permanece. Se você sentir de fato que tem que sair da empresa, você sai. Só que quando se faz esse divórcio, é muito mais fácil de você perceber, porque às vezes foi só o desgaste daquela situação. O que acontece na realidade é que a sua mente, ela ficou muito focada naquela situação, que é aquilo que eu expliquei sobre os fragmentos, sobre os clones. Então você tá ali ainda com a sua cabeça martelando na mesma situação. A sua mente tá dando voltas e voltas e você tá perdendo até noites de sono. Então, quando se trata do próprio divórcio energético, você dissipa isso. Você traz a sua energia de volta, limpa isso, todas essas coisas que ficaram aí, que a gente hoje chama de paranoia ou alguma coisa do tipo, né? Aí a sua mente ela vai começar a entender o que realmente de fato aconteceu. Você sente isso, você vivencia isso, a sua mente lógica ela vai entender melhor e ela vai perceber, para que você tome uma decisão, uma escolha que seja mais adequada.
Será que de fato você tá ali, né, como eu coloquei aqui a situação do emprego? Se é necessário mesmo que você saia da empresa, se é necessário mesmo que você procure outro emprego, ou não. Se na verdade era só uma questão de esquecer aquilo que aconteceu, de você limpar aquela situação para conseguir continuar trabalhando naquilo que você ama ou naquilo que realmente está te dando o sustento hoje. Numa questão de relacionamento, que é o que a gente realmente acaba procurando, né? Buscar esse tempo todo para estar bem o tempo todo, que, diga-se de passagem, todo mundo quer saber de relacionamento. Não importa o que você faça, você vai procurar qualquer lugar, você sempre quer saber de relacionamento. Então, até com você, para você ter de volta você mesma e perceber que às vezes na realidade não é aquela questão que a gente muitas vezes senta numa roda de amigos, vai falar assim, nossa, qual é o conselho que você pode me dar, amiga? Não, às vezes não é um conselho que você precisa, às vezes é realmente limpar tudo isso. Porque não é só mudar a rotina, não é só apimentar a relação. Às vezes você precisa, a realidade é se reconhecer dentro daquele relacionamento. Se reconhecer depois de realmente passar por um relacionamento tóxico ou de um divórcio de fato físico, se reconhecer em si. Então, ele vai fazer o que com você? Vai fazer essa limpeza do campo. Ele vai trazer de volta quem você é. Você vai entender melhor o sentimento que tem aí. Se era o de fato que você estava querendo. Se é algo que você na realidade tinha percebido há muito tempo e estava assim com algum tipo de angústia ou medo de tomar uma decisão mais séria. Então o divórcio energético ele vai trazer uma validação e uma limpeza do seu campo. Essa limpeza também pode ser feita com relação às suas crenças limitantes. Quando você faz o divórcio, você vai ter mais clareza se você estava ali presa naquela situação por um sentimento de fato, por uma emoção verdadeira, ou se você estava ali por questão de uma crença. Às vezes a gente casa apenas por uma crença, às vezes por achar que a vida é esse script que tem que seguir aquilo, e na realidade não tem. Então, cada vez mais que você faz esse divórcio com você, com o cliente, com o relacionamento, com o trabalho, com todas as coisas que estão no seu entorno, você vai percebendo que na realidade muitas vezes não é que você não gosta mais do que você está fazendo, não é que você não gosta mais da casa que você está, não é mais uma relação de questão amigável ou social ou amorosa. Às vezes é uma questão só de você ainda estar escolhendo viver aquele script que a gente conhece, que você cresce, aí você vai estudar, aí você se forma, trabalha, encontra uma pessoa na vida e aí você vai viver eternamente com aquela pessoa. E na realidade não funciona bem assim, a gente sabe muito bem, né? No dia a dia, como que as coisas são, né? Que tem sempre alguma discussão. Para você limpar aquela situação, para você trazer de volta quem você é, para você de fato conseguir manifestar as coisas que você deseja. Muitas vezes você não consegue manifestar o dinheiro, manifestar uma alma gêmea, porque a gente também sabe que tem várias ferramentas que fazem isso, né? De querer manifestar uma alma gêmea ou um trabalho ideal para mim, como que a gente acaba colocando. Vai perceber que através do divórcio energético em si, você consegue sim trazer qual é o seu desejo, qual é aquela coisa que te aquece o coração, que faz você sorrir, que faz com que você queira de fato estar viva. Então, às vezes, é necessário
você parar um minutinho, respirar, entender melhor o que está acontecendo, se divorciar de tudo quanto é coisa que você imagina, seja ele, como eu disse, em assuntos mais sérios, como o próprio divórcio físico, de uma separação mais séria, ou de questões de trabalho, como até mesmo fazer algo para que o seu financeiro ande, para que o seu lado social também comece a ser mais agradável, porque a gente sabe, sempre tem alguma coisa, alguma briga, alguma questãozinha ali, com algum tipo de amizade, ou até mesmo com os agregados, né, de cada rodinha de amigos, acaba tendo algum tipo de briga ali, uma discussão que por mais besta que seja, gera um clima chato, às vezes é necessário sim fazer esse divórcio com todas as coisas que você imagina. Então, o recomendável, lógico, é procurar um profissional para que faça isso da mais alta e elevada vibração, da maneira mais correta possível também, para não sujar o seu campo, também para você acabar não atraindo coisas que você não deseja, porque às vezes se você não tem muito domínio do que está fazendo, tirando as outras duas técnicas que eu passei no outro programa, é que você faça de fato algo mais aprofundado para entender melhor, para que seja feito dessa questão mais elevada, para o seu autoconhecimento e cair sim a ficha do que foi feito, do que você criou e gerou na sua vida. A gente não pode esquecer que toda vez que tem uma situação, somos nós que criamos aquela situação. Então, por mais duro que seja escutar, a gente precisa ter a consciência de que na realidade foi uma situação onde a gente criou, que a gente vivenciou, né, tudo aquilo, mas de fato a criação não foi só nossa, então nada de se colocar como culpado, nada de se colocar como errado da situação. A situação foi criada por ambas as partes, não importa o assunto que tenha sido, todos estão colaborando para a mesma situação. Então, quando você faz esse divórcio, pega e senta para fazer, de fato, se limpar e trazer na sua essência aquilo que realmente vale para o seu desejo verdadeiro dentro da sua origem, aí sim você tem mais autoconhecimento, consciência e consegue entender melhor as situações que estão no seu entorno. Aí tudo melhora. Melhora a parte afetiva, parte de trabalho, entender qual é o seu propósito de vida, a sua missão aqui na Terra e o que de fato você está emanando, criando e gerando cada vez mais para você. Às vezes até aquela situação onde você queira se perguntar onde eu quero estar daqui 5 anos na minha vida ou daqui 10 anos na minha vida. Será que tudo isso daqui que eu estou criando e gerando é colaboração? É contribuição? Se você perceber que tem alguma coisa aí, se pergunte também se você sente que é melhor sim fazer esse divórcio e depois de fazer o divórcio, se você ainda acha que aquilo que você está criando daqui 5, 10 anos na sua vida é ainda mais contribuição, e se você sentir que não é, para de fazer. Deixa a situação de lado. Tudo isso logo depois que você fizer o divórcio, porque ele vai clarear a situação para você. Eu espero que você tenha entendido como é que funciona, como que ele vai te auxiliar no dia, no caminhar da sua vida, em cada parte de cada jornada que você iniciar e também para encerrar aqueles ciclos e jornadas que já não servem mais para você, que já não cabem mais para a vida que você está querendo de fato magnetizar, colocar aqui em prática, né, no próprio material em si. Então, o que vocês acharam sobre essa questão toda do divórcio? Percebe que na realidade ele é muito mais importante do que a gente acha? Ele é muito mais interessante do que a gente acha?
é uma forma de você se desvincular, né, de pessoas, coisas, objetos, trabalho, de planos, às vezes, que fica ali mirabolantes e tudo mais, e gasta muito sua energia, ao invés de você colocar energia de fato no que precisa. E a gente sempre precisa retomar essa energia para nós, porque pertence a nós. Então, eu espero que essa parte, né, um pouco mais explicativa sobre o próprio divórcio tenha sido uma ótima contribuição. Esse assunto ele ainda vai continuar nos próximos programas para trazer mais entendimento sobre como que podemos usar o divórcio e as ferramentas que nós podemos usar para fazer esse divórcio energético. Agora a gente vai fazer mais um pequeno intervalo comercial e já voltamos.